Olá pessoal, tudo bem? Depois de uma pausa nos vídeos, finalmente estou de volta. Eu super precisava desse tempo, só que agora voltei trazendo várias novidades para vocês. A gente vai conversar sobre um monte de coisa, sobre tudo que aconteceu nesse tempo, né, que eu fiquei fora. E espero que vocês voltem a acompanhar aqui o canal, gostem dos vídeos que eu vou começar a postar, porque agora tem uma pessoinha que faz parte da minha vida. Agora eu tenho um bebê de 1 ano e meio, então eu vou postar muita coisa agora sobre maternidade, sobre o nosso dia a dia. Espero que vocês gostem bastante, tá? E hoje, nesse primeiro vídeo, eu vim falar de um assunto que eu acho que muitas mulheres, mães, grávidas principalmente, buscam de informações e quase não encontram. Eu, por exemplo, não consegui encontrar quase nada referente a esse assunto de forma positiva. Eu vim falar sobre como é ter um bebê no SUS, né, no hospital público, porque a gente ouve tanta coisa, a gente ouve muitas informações e, de um modo geral, informações que não são boas. Eu, por exemplo, quando eu busquei sobre o assunto, eu encontrava muitos relatos ruins sobre como é ter um parto no SUS. E, graças a Deus, essa não foi a minha realidade. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Por opção, eu resolvi procurar o SUS, porque quando eu engravidei, foi logo na pandemia. Logo que fechou tudo. Eu tinha acabado de descobrir a minha gravidez e aí veio a pandemia, onde fechou tudo. Tudo. Então tinha toda aquela incerteza, né, de como seria, ninguém conhecia como é que era a doença. E aí muitos consultórios fecharam e não estavam atendendo, e a gente ainda nem tinha a tal da telemedicina, que ainda não estava aprovada, né? Então a gente não tinha muitas opções. E eu fui a alguns médicos, isso até é um tema de um segundo vídeo, que eu acho que vale super a pena. A minha experiência de diferença do particular para o SUS, porque eu acabei fazendo acompanhamento dos dois lados, e posso dizer que eu me surpreendi muito, tá? Com todo o acompanhamento que eu tive do SUS. E eu não tinha muitas opções, marcar médico estava difícil, mesmo dizendo que estava grávida. E aí, por eu ter pessoas próximas a mim que me disseram de formas positivas, que tiveram boa experiência pelo SUS, eu fui pro posto para fazer o meu acompanhamento, né? E sinceramente, gente, não tenho o que reclamar. Pra mim foi ótimo, tá? Eu tive um atendimento maravilhoso. Não vou dizer pra vocês que foi tudo perfeito, porque não é. Porque infelizmente a gente depende de um governo. O dinheiro vem de um governo, e se esse governo não faz repasse, não tem como se ter uma infraestrutura maravilhosa, com todo apoio, né, com toda a medicação que a gente precisa no dia a dia. Então, em relação a isso, a infraestrutura é ótima? Não, não é. Mas o atendimento que eu tive dentro das possibilidades que existiam, pra mim, foi ótimo. Assim que eu entrei no posto, mesmo com aquele coisa fervorosa de pandemia, eu fui super bem atendida e já fui encaminhada por uma enfermeira. Sim, no posto você primeiro passa pela enfermeira e só depois você vai para a médica. Então você faz a consulta inicial com a enfermeira e aí você vai para a médica. Na médica, ela me atendeu super bem, e então eu fiz todo o acompanhamento, metade no particular, metade no SUS. Por quê? Eu vou aprofundar, como eu disse, isso num outro vídeo, mas o SUS, eles pedem ultrassonografia somente quando há algum problema com o bebê,
quando a gravidez é de risco ou algo desse tipo. Fora disso, eles pedem só as ultras em meses, como é que eu vou explicar? As mais importantes, vamos colocar assim, tá? Então você pode fazer uma ultra no início da gravidez, que é para você ter uma ideia de data de parto, e só fazer a outra, tipo, 4 meses depois, 5 meses depois. Então, o SUS, eles trabalham assim, e eu queria um acompanhamento, né, mais de perto, mãe de primeira viagem, tá? Eu queria mais de perto. Então, eu fiz acompanhamento pelo particular também, que lá eu podia pedir mais vezes ultra, né? Eu super queria. Mas, tirando isso, foi tudo muito parecido. Eu ia internar para induzir o meu parto. Eu super estudei sobre parto normal e era o que eu queria, apesar de várias pessoas falarem que eu era louca, que hoje em dia não tem por que mulher sofrer e tal. Só que eu acho que a gente tem que saber o que é melhor pro nosso corpo. E nunca uma intervenção cirúrgica, uma cirurgia sem necessidade é uma coisa boa pro nosso corpo. Então, eu queria muito que viesse de forma natural, que o meu filho viesse de forma natural. E isso eu tinha certeza que eu ia ter pelo SUS. Porque a gente ainda não tem muito essa cultura da cesariana pelo particular. Quem quer fazer, gente, eu super respeito, vai de cada mulher sabe o que quer. Eu só defendo você estudar e você conhecer os dois lados para que você decida da forma mais correta, da forma mais segura para você. E eu tinha estudado e queria muito o parto normal. E por isso eu fiquei no SUS. Foi uma também das coisas que me fizeram ficar no SUS. E eu fui acompanhada muito bem, só que eu tive pressão alta. E aí eu ia ter que induzir o parto com 37 semanas. Bom, com 36 semanas eu fui no posto fazer a minha consulta e chegando lá, a minha pressão estava totalmente descontrolada. Apesar de eu estar fazendo todo o pré-natal bonitinho, já está tomando remédio para a pressão alta desde a 20ª semana, desde, né, dos 4, 5 meses. A minha pressão estava super descontrolada com 36 semanas. Minha pressão chegou a 18. Minha pressão chegando a 18, eu fui na mesma hora encaminhada para maternidade. E a minha maternidade foi aqui no Rio, a maternidade Maria Amélia, que eu amei. Como eu falei para vocês, não é a estrutura, mas são as pessoas. A estrutura, infelizmente, não depende dos médicos que trabalham lá, da parte de enfermagem que trabalha lá, porque eles não podem fazer nada em relação a isso. Eles vão trabalhar da melhor forma que eles conseguem e foram o que eles fizeram. Eles trabalham da melhor forma que eles podem. E isso eu achei o máximo. E fui encaminhada de ambulância pra lá. A ambulância demorou um pouco, normal, porque naquele dia só tinha uma ambulância pro Rio de Janeiro inteiro. E aí, mas a médica que me levou na ambulância, nossa, muito de boa, com todo cuidado, perguntando como é que tava a minha gravidez, como é que tava os exames, olhou todos os exames que eu tinha feito. Foi muito educada com a minha mãe que me acompanhou. Chegando lá no Maria Amélia, eu fui encaminhada para a médica de lá. Importante, que não, a médica que você faz o seu pré-natal não necessariamente é a médica que vai te atender, tá? Lá pra você ter o seu parto. E aí a médica me atendeu, me avaliou e realmente eu tinha que internar. E pra induzir. Só que como eu tinha dito, o ideal seria eu induzir com 37 semanas. Normalmente o protocolo diz pra hipertensão, o ideal é fazer a indução com 37 semanas. Eu tava com 36. Então eu ia ficar internada pra tomar toda a medicação, fazer todo o controle pra conseguir chegar às 37 semanas. E o lado ruim disso, a única coisa que eu tenho pra falar
mas que também não tem nada a ver com a maternidade, mas sim com a ocasião que nós estávamos vivendo, é que como a gente estava no auge da pandemia, eu tive que internar sozinha. Então, sozinha que eu digo assim, só o meu marido podia ser meu acompanhante. Só que ele tinha que trabalhar, né, gente? A gente precisava trabalhar. E a maioria das pessoas já estavam sem trabalho, já estavam em casa, ele estava trabalhando e ele não podia deixar de trabalhar. Então, eu internei sozinha, eu ficava o dia inteiro sozinha e à noite ele chegava para dormir lá no hospital. Era basicamente isso. E eu fiquei no quarto eram 6 camas no quarto, mas os quartos com TV, ar-condicionado que gelavam até demais. As enfermeiras, um amor de pessoa, todas, pra dizer que não todas, uma só, que foi assim, mais ríspida, mais grossa, mas de resto elas tinham um amor, uma paciência, elas vinham toda hora aferir a minha pressão, perguntavam como é que eu estava, viam o bebê, assim, eu não tenho o que reclamar, tá? No Hospital Maria Amélia eu não tenho o que reclamar. E também tive acompanhamento de nutricionista por causa da hipertensão. Elas vieram conversar comigo, foi maravilhoso. E aí eu fiquei uma semana lá, internada, até completar as 37 semanas, pra poder ir pra indução do parto. Fui pra indução do parto quando completei 37 semanas, mais 4 dias. Eu fui pra indução, fui toda preparada. A gente fica numa salinha também, já na parte de parto normal, é uma parte separada. Tem um lado que é a parte cesárea e a parte um lado que é a parte de cirurgia e outro de parto natural. Vou dizer que não é muito confortante ficar lá, porque como você fica numa área de parto normal, onde existe várias salas, vários consultórios, vários espaços para parto natural, parto normal e às vezes natural, então você tá ali no seu espacinho para fazer a indução, você ainda não tá sentindo contração, nada, e do outro lado tu já tá escutando a mulher ali aos berros, morrendo, xingando, pedindo para arrancar logo aquele filho dela. Então tem essa parte que é meio, né, te deixa meio ansiosa, mas fora disso. E aí eu comecei a minha indução. Eu levei 2 dias fazendo a indução do parto normal, só que eu não respondia. Eu não sentia contração nenhuma, nada. Eles faziam todo o procedimento pra que eu, né, começasse a ter a contração pro bebê nascer com parto normal. E nada, gente, nada. As médicas todas com uma paciência, vinham ver como é que eu estava, perguntava como é que eu estava, perguntava se eu não sentia nada. E elas cuidavam, e vinham, escutavam o bebê, e nada. Eu não sentia nada. E no final do 2º por 3º dia, eu já estava muito cansada, porque o procedimento é chato, né? Da indução. Eu já estava muito cansada e, ao contrário do que as pessoas falam, mas o SUS, se você pedir a cesárea, você não vai ter. Eles só vão dar quando eles quiserem, ou eles não vão te escutar. Gente, não foi isso que aconteceu comigo. Quando, no final do 2º por 3º dia, que eu estava extremamente cansada, que eu falei, eu não aguento mais, eu não consigo, não vai pra frente a indução, a gente já tentou e não acontece, eu quero fazer a cesárea, porque eu não aguento mais e daqui a pouco vamos começar a ter risco pro bebê, porque a minha indução não evoluía de jeito nenhum. E a médica, ela foi muito clara de botar os riscos da cesárea. E como eu tinha falado pra vocês que eu já tinha estudado sobre cesárea e parto normal, eu já sabia de todos os riscos. Eu falei, ok, e eu quero ir pra cesárea, porque não tá rolando, não tá conseguindo, eu quero ir pra cesárea. E eu juro pra vocês que eu fiquei meio com medo
depois de escutar tanta coisa, né, que elas não iam deixar eu ir pra cesárea. Aparentemente estava tudo controlado. E a médica na mesma hora falou, então tá bom, nós vamos preparar você pra cesárea, porque se é uma opção sua, você tem o jeito de escolher da forma que você quer, sabendo dos riscos, tanto de um quanto de outro. Por isso que eu falei pra vocês, eu não tenho o que reclamar. Eu fui super bem atendida, eu fui respeitada. Então, a gente foi pra cesárea. Meu filho nasceu. Tivemos um probleminha, ele teve que ir pra incubadora. Mas, de forma geral, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que o meu parto no SUS foi extremamente respeitoso. Eles me informavam tudo o tempo inteiro. Não tive nenhum tratamento ruim. As enfermeiras extremamente atenciosas. Então, assim, a minha experiência foi muito boa. E eu acho que era minha obrigação vir fazer esse vídeo para que vocês aí que estão do outro lado, as mamães de primeira, segunda, tanto faz, as gravidinhas aí pudessem também ter depoimentos, né, histórias de que deu certo e não terem medo, porque se vocês encontram com uma equipe muito bem atualizada, uma equipe que gosta do que faz, eles vão te dar o melhor tratamento, independente de que seja no SUS ou no particular, tá bom? Espero ter ajudado. E pode deixar que vai vir mais vídeos aqui nessa parte de maternidade para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.